Amados irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, aqui estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, na presença dos bons Espíritos, para realizar a nossa reunião nas segundas-feiras de estudo e tratamento espiritual à distância. Para darmos início à nossa reunião, vamos passar a palavra para nossa irmã Vera, que fará a leitura da página. Boa noite, meus irmãos. Livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, por espíritos diversos. O título da página é Perdoa e Serve. Tiveste hoje motivo de reclamar. No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te. Mas não lhe vistes as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver. Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder o sulco das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto que não teme oprimir-te para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo o remorso como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando entendimento e tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, que perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-te para as bênçãos de Deus. Meimei, muita paz, meus irmãos. Após a leitura desta página, meus irmãos, com palavras tão doces e tão suaves, proferida pela nossa irmã, que entraram em nossos corações e que possam permanecer para sempre em nossas vidas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por este momento. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre amado, e a todos os benfeitores espirituais, coordenadores, dirigentes destes trabalhos. Que nós rogamos aos bons espíritos por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, onde quer que estejam, que neste momento sejam amparados e socorridos pelo seu anjo guardião, pelos mentores espirituais desta casa. Que o Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, os lares dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em humanidade, levando a paz, levando a fé, a esperança
de que amanhã o dia será melhor, que a paz voltará aos nossos corações e aos corações da humanidade inteira. Agradecidos estamos, irmãos, e que possamos, nesse instante, passar a palavra para a nossa irmã Márcia Henriques, que fará o estudo da noite, cuja referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, itens 1 a 4. Perdoai para que Deus vos perdoe. Boa noite, meus irmãos da Casa de Isaac Lima. Primeiramente, agradecendo a Deus e a espiritualidade amiga e benfeitora desta casa, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui dividindo com vocês essa doutrina de amor. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo em seu capítulo 10, item 1 a 4. Falaremos sobre perdoai para que Deus vos perdoe, do capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se o maior mandamento nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, a partir daí precisamos entender que nele não cabem sentimentos que nos afastem do amor, pois esse mandamento é a essência da lei do amor. E como conseguirmos amar nosso próximo quando sofremos algum tipo negativo, de ação negativa, vindo de nossos irmãos em Cristo? Difícil. Falar de perdão é muito difícil, até mesmo para nós espíritas, que ainda que caminhemos para a luz através do conhecimento da doutrina, somos humanos, sujeitos a falhas, e carregamos o homem velho dentro de nós. Mesmo que tentemos extirpá-lo, ainda precisamos caminhar muito para alcançar esse estágio de evolução. Mas temos o Evangelho, temos os ensinamentos divinos para aprendermos a nos melhorar. E para que consigamos essa melhora, é necessário colocar em prática todas as lições nele contidas. No livro Consolador, que fala sobre o perdão, ele pergunta: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? Não, nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores do inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos no Tribunal da Justiça Divina são resgatados nas reencarnações, de cujo círculo vicioso poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço do trabalho e boa vontade no pagamento. A justiça divina implica o perdão. Enquanto não conseguimos esquecer ou perdoar, porque na medida que esquecemos uma ofensa, automaticamente estamos aptos a perdoá-la. Vamos nos melhorando. Isso o Evangelho nos ensina. E tem a pergunta 334. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? E a resposta: quem perdoa sinceramente, fala sem condições e esquece a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz clarificando o caminho das almas. Então, é um caminho. Sentar, esclarecer, ponderar, justificar, ou pelo menos tentar justificar porque aquele erro naquele momento, muitas vezes agimos
sob impulso e depois nos arrependemos. Mas a quem nós ferimos, a quem nós magoamos, pode ficar difícil a aceitação desse arrependimento. Então é sempre bom esclarecer, tentar esclarecer o que nos levou àquele ato, ou perguntar àquela pessoa o que a levou àquele ato. É como está a resposta. A ponderação é sempre bem-vinda. Questão 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade dos seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? Resposta: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Quer dizer, se eu estou perdoando para me mostrar superior, eu sou tão pequeno como aquele que me feriu. Se eu perdoo, eu tenho que livrar meu coração dos sentimentos ruins, do ódio, da mágoa, do rancor, e não perdoar para uma autovalorização, para me colocar em situação de superioridade. O item 2 do nosso capítulo nos diz: se perdoardes aos homens as falhas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Anotou Mateus, capítulo 6, versículo 20, itens 1 a 15. Na oração do Pai Nosso, temos: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Proferimos essas palavras meio que no automático, nos comprometendo com o alto. Mas para que possamos ser perdoados e não praticamos essas palavras. Quando rezamos o Pai Nosso, já temos aquela oração decorada. Mas não temos que decorá-la. O certo é refletirmos sobre cada frase, sobre cada orientação, porque é uma oração para o nosso dia a dia, uma oração para nos trazer conhecimento, para nos dar alívio, para apacentar nosso coração. Então, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é para ser refletido, é para ser praticado. Sei que é difícil e a questão é tão séria e importante que vemos até casos em processos obsessivos, quando deixamos de nos redimir com os nossos algozes através do perdão. Nossos ofendidos desencarnam, tomados pelo rancor, gerando perseguições até que nos venha a reconciliação. E graças a Deus, temos a reencarnação como oportunidade de depurarmos os nossos erros pretéritos e para essa reconciliação. Mas nem sempre se consegue de imediato. Muitas das vezes, nós desencarnamos, nossas vítimas, né, dos nossos atos desencarnam, e nem sempre é possível ambos reencarnarem no mesmo grupo para que haja essa oportunidade. Então, muitas das vezes, esse irmão que desencarnou com o coração endurecido faz um processo obsessivo, muitas vezes durante várias encarnações. Tamanha é a importância dessa reconciliação. Mas como eu vou saber o que eu fiz lá atrás se eu tenho o esquecimento? Não vamos saber. Não nos é possível lembrar de tudo que nos ocorreu no passado. Mas temos o recurso infalível da prece, onde podemos pedir auxílio imprescindível do alto para apacentar nosso coração amargurado. Pedis e obtereis.
Então, não sabemos a quem ferimos em outras encarnações, mas certamente pode existir esse caso. E através do recurso infalível da prece, vamos pedir, se há algum irmão que porventura ainda se sinta ressentido conosco, para que a espiritualidade amiga e benfeitora o cubra de bênçãos, o ampare, apacente também o coração desse espírito, buscando a paz interior e trazendo para nós essa mesma paz. No item 4, a misericórdia é complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que para acalmar os golpes que lhes foram desferidos, possamos atenuar, apacentar nosso coração. O perdão é uma chave que abre a porta para um novo começo. É como se estivéssemos carregando um saco de pedras pesadas. Cada pedra é uma mágoa, uma ofensa. E cada vez que perdoamos, tornamos esse saco muito mais leve. Quando alguém nos faz mal, acumulamos o sentimento de raiva, e a raiva vai se tornando um enorme peso dentro de nós, que só prejudica a nós mesmos. Dá-nos a sensação de que nossa alma está ferida. Mas o perdão é a única ferramenta para nos livrar desse peso. Quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele está nos dando o caminho para uma existência mais leve, sem o peso das mágoas e dos rancores. A manutenção desses sentimentos como ódio, mágoa, rancor, só fazem mal a nós mesmos, às vezes até somatizando doenças no corpo físico. Eu presenciei um caso. Eu tinha uma amiga muito querida de infância, que infelizmente foi traída pelo marido com a irmã, de uma forma muito cruel, porque ela chegou a pegá-los em situação muito ruim, não me cabe repetir. E apesar da separação, ela foi definhando, emagrecendo, nutrindo uma tristeza profunda. E ela era uma pessoa extremamente bem-humorada, engraçada. Gostávamos muito de sair com ela porque ela animava qualquer ambiente. E ela foi se transformando exatamente no oposto. Até que um dia ela foi diagnosticada com câncer. E veio a óbito. Não há outro caminho para a nossa evolução moral e espiritual que não passe pelo perdão. Somos espíritos imortais, caminhando para o progresso. Mas como vamos progredir se não nos reconciliamos com os nossos irmãos em caminhada? Comecemos a orar por aqueles que julgamos nossos algozes, e o alto, através de nossas vibrações, nos auxiliará para que essas mágoas se apaguem. Esse pode ser o primeiro passo. A começar com a espiritualidade, será de grande ajuda quando perceber que estamos dando o nosso primeiro passo. Volto a dizer, a prece é uma das ferramentas mais infalíveis que temos para nos comunicarmos com o alto, para pedirmos auxílio. A prece é o nosso elo entre as nossas coisas
e as coisas do alto, inclusive para apacentar nosso coração, para nos dar luz, para nos orientar. Nunca esqueçamos desse recurso precioso da prece. E na minha pesquisa, acabei descobrindo uma oração que nos foi deixada por Emmanuel. Oração do perdão. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoastes e nos perdoa a cada dia de nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induza-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita, filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sentamos vítimas das atitudes de alguém, fazem-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticar. Assim seja. Emmanuel. Vamos refletir sobre essa oração maravilhosa e vamos tentar, na medida do possível, praticar o perdão. Não nos permitir que as ofensas nos corroam a alma. Pedir a interferência do alto. Pedir para que os nossos guias espirituais nos acalmem, nos façam refletir. É uma prática que todos nós possamos tentá-la. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, nos preparando para o encerramento desta reunião, nós agradecemos às nossas companheiras Verinha e Márcia Henrique pela participação do nosso trabalho. E agora vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por estes momentos que aqui passamos, ouvindo as tuas palavras através da nossa irmã Márcia, que nos trouxe o teu evangelho de luz e de amor. Abençoa-nos sempre, Senhor, para que possamos guardar esses ensinamentos, para que possamos vivenciá-los todos os dias de nossas vidas. Te agradecemos pelas palavras que tocaram os nossos corações e os nossos sentimentos. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos acolhe, que nos embala em seus braços maternais, que nos cobre com o seu manto de luz, que ela possa igualmente envolver em sua infinita bondade maternal a todos os sofredores, as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos velhinhos, abandonados, esquecidos à própria sorte. Abençoa, ó Mãe querida, compadece-te de todos eles com a tua infinita bondade. Abençoa toda a humanidade, Senhor, para que a paz possa reinar em nosso país, no nosso mundo, na nossa terra abençoada. Gratidão, Senhora, por tua infinita misericórdia e amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos aos nossos irmãos que continuem nessas vibrações amorosas, envolvendo a todos os nossos irmãos,
para que possam receber o passe à distância, aonde quer que estejam. Que a luz bendita do divino amor possa permanecer com todos e que nós possamos permanecer em sintonia até o final da música. Muita paz a todos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.